Olá, eu sou Carlos Biguetti e você está no canal Mistérios do Desconhecido. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui com a gente a minha amiga Solange Galante de Jesus. Uma grande amiga que a gente se conheceu. Quantos anos já, Solange? Você tem ideia? Lembra? Não tenho ideia não, mas pelo menos uns 8, 10 anos. Uns 8, 10 anos. A gente se conheceu por causa da aviação, justamente. Começamos a frequentar os grupos, né, de tirar fotos de aviões, os spotters, né? E aí fomos em eventos em Guarulhos, em Congonhas também, né? Sim. Aquela vez. E, bom, esse é só a situação em que a gente se conheceu, mas a Solange está aqui hoje porque, vendo, né, os vídeos do canal, a gente começou a conversar aí por WhatsApp, ela comentando que ela tinha coisas que poderiam ser de interesse, né, do nosso público, e começou a dar umas palhinhas do que seriam essas histórias. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer esse encontro aqui, a sua visita. Então, por isso que a gente tem aqui hoje Solange Galante. Solange, fala um pouquinho de você, quem é você, qual que é a sua formação, mas não entra muito em detalhe, tá? Só para contextualizar mesmo. A gente se conheceu pela aviação porque eu sou jornalista especializado em aviação, né? Mas eu sou paulistana, né? Meus pais são falecidos, a minha mãe era curitibana, meu pai era mineiro. E antes de gostar de aviação, eu já tinha uma queda assim para as coisas assim misteriosas mesmo que acontecem com todo mundo praticamente. Sim, tem gente que tá mais atento às vezes, né, ou menos, por isso que algumas pessoas percebem mais e se lembram mais do que outras, que até acaba às vezes apagando. Sim. Mas a Solange, então, ela falou da aviação. Se você é entusiasta de aviação ou acompanha, ou alguma vez leu a revista Flap Internacional do Spagatti, né? A Solange colaborou muito com ele. Até hoje colabora ainda? Não. Eu colaborei mais. 14 anos. 14 anos. É uma baita história de... Ganhou prêmios, inclusive, né? Sim. De que reportagens você foi premiada? Várias reportagens com a Flap eu ganhei, né? Prêmio Santos Dumont de jornalismo... prêmio da Sociedade dos Engenheiros Automotivos, prêmio da ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente se conheceu, então, e agora, antes da gente continuar com as histórias que vocês vão querer muito saber, porque você pensa, 1, 2, 3, não, são acho que mais de 10 histórias, 10 causos, como a gente diz, um mais saboroso que o outro. Todos eles relacionados com a dona Yolanda, a mãe da Solange. E antes da gente entrar então efetivamente na história, eu vou te convidar a considerar se inscrever no canal Mistérios do Desconhecido, caso você ainda não seja inscrito. Curta o vídeo, compartilhe com seus parentes, amigos e pessoas que você sabe que gostam dessa temática, e até de repente para quem não conhece tanto, não é muito chegado, mas que pode aí vir a se surpreender com tantas situações aí que desafiam, né, a compreensão humana. Então, dado aí o recado... outra coisa. Deixa aqui embaixo nos comentários a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste a gente. E também, se você tiver alguma história que você queira compartilhar, assim como a Solange está generosamente fazendo com a gente hoje, coloca aqui embaixo também, eu tenho uma história, conta por alto, né, do que se trata, e deixa uma forma de contato que a gente vai entrar em contato com você também, beleza? Agora, então, entrando efetivamente, Solange então, já falou paulistana, mãe curitibana, dona Yolanda, e você falou que inicialmente você já tinha desde criança, talvez, ou adolescência, alguma inclinação para esses temas, algum interesse, pelo menos, por ser algo que não tinha muita explicação. Fala um pouquinho dessa fase sua, né? Desde que idade que você lembra que você tinha tal idade e aconteceu tal coisa, ou viu alguma coisa na TV que te impactou, que te impressionou? Bom, foi de família mesmo, né? A minha família não era muito grande, mas a minha mãe tinha a minha tia, irmã dela, que também já é falecida, e eu não cheguei a conhecer minha avó materna, porque eu tinha 4 anos de idade, não lembro dela, mas ela morava no interior de São Paulo, na cidade de Havaiandava, fica entre Penápolis e Promissão. E minha tia e meu tio moravam lá. Então, nas férias escolares, eu ia com a minha mãe lá visitar meus tios. E minha tia falava, contava histórias da minha avó materna, e elas falavam que minha tia tinha visto a minha avó em determinado local, assim, à noite, assim, depois de já falecida, tinha visto o vulto dela. E
a minha mãe também, ela via, assim, vultos, essas coisas. Então eu cresci assim, na família, minha família por parte de mãe, que tinham esse dom, digamos assim, de ver pessoas essa facilidade, falecidas, dizer, uma né? facilidade, né? Então, era a sua mãe, a sua tia, quem mais? Depois o meu primo, um dos meus primos também tinham visto, sim. E da parte do meu tio, né, o marido dessa minha tia, eles também às vezes viam alguma coisa, ou a minha tia tinha visto um parente do meu tio, assim. Então, aos poucos eu fui tendo interesse nessas coisas, né? Sim. A Solange fez, falei assim, me conta por alto, né, só pra eu planejar um roteiro, né, pra gente ir conversando e aproveitar ao máximo a sua presença aqui com a gente. E aí ela não fez, tipo, um breve relato, ela fez 2 textos gigantescos de WhatsApp, aquele que você vai lendo e saboreando cada frase, né, aquela jornalista, colega minha, como né, ela gosta de escrever e ela caprichou bastante, né, nesses causos todos. Então, por isso eu vou provocá-la, né, de acordo com esses registros aí, com esses 2 registros que ela fez para mim. Então, voltando à sua mãe, você falou que ela encarava com naturalidade, ela sabia, obviamente, que não era normal, a maioria das pessoas não via esse tipo de coisa, mas ela não tinha medo, né? Ela encarava com naturalidade. Nenhum. Como que era isso? Olha, ela falava assim, eu vi uma coisa, e ela também, às vezes, ela tinha alguma premonição de que uma pessoa próxima, ela... Vamos chegar nisso ainda, por enquanto não. Pera, João Kleber. Então foi assim que eu fui sabendo das coisas. E você não tinha, por ela te tranquilizar quanto a isso, você também não se assustava, ou você em algum momento chegou a ter medo? Porque eu não via nada, assim, de estranho, né? Se eu visse alguma coisa... Até hoje eu acho que se eu vir alguma coisa estranha, vir até um disco voador, alguma coisa assim que me surpreenda, eu tenho medo, assim, de ficar assustada, né? Uhum. Mas como eu não vi nada, não vejo nada... Tirando assim... foto de avião como spotter, nunca apareceu nada que não deveria fazer parte do Não, quadro. mas amigos meus spotters, eles falaram que já viram. Eles não fotografaram, mas eles já viram enquanto estavam fotografando, assim. Tem algum conhecido, um amigo em comum que você possa contar que te ocorra, assim, que... Mesmo que eu não conheça também, de repente... Um amigo meu chamado Paulo Berger, ele falou que uma vez ele estava fotografando lá no aeroporto de Guarulhos, antes do 11 de setembro, em 2001, e ele viu umas luzes estranhas, assim, mas ele segue a doutrina espírita, então ele tem muito conhecimento de bibliografias a respeito disso, e tem muito conhecimento... causos assim estudados até mesmo pela ciência, então ele também é muito natural para ele. Só fazendo um adendo, nem todo mundo pode conhecer, aliás, acho que a maioria das pessoas que não é da aviação, não acompanha, não sabe, mas ele é um profissional também de imprensa de aviação. Ele trabalhou na revista Flap também, mas ele trabalha mais com fotografia, né? Sim, arquivo de fotografia. Eu falei isso justamente porque não é um amador, não é alguém que não tem noção das coisas. Ele trabalhou profissionalmente com isso, então ele sabe o que é avião, o que não é, enfim, não é nada parecido, por isso, inclusive, que ele tem essa impressão de que Carlos, pode ser algo mesmo. Sabe também que eu percebi? Como eu gosto de aviação há bastante tempo, estou na área de aviação, converso com muitas pessoas, eu percebi que na área de aviação tem muita gente que acredita e que viu, ou que tem premonição, ou que tem assim, um sexto sentido relacionado a essas coisas misteriosas, né? Na aviação tem muito disso. Sim. Não sei se é por eles, o contato que eles têm com níveis superiores, assim, no espaço, mas é muito comum gente da aviação, profissionais da aviação principalmente, lidarem com muita naturalidade com esses assuntos.
Legal. Tem até, inclusive, casos, né, muito famosos. A gente vai ter, em breve, daqui a alguns episódios, falando sobre relatos de comandantes, pilotos, desde das companhias mais antigas, da Varig, da VASP, Transbrasil e até das mais atuais, relatando, né? Inclusive, contato visual de objetos. Avistamento de OVNIs é muito comum na aviação, não só no Brasil, quanto no exterior. E durante muito tempo foi suprimido, né? Assim, foi suprimido. Não fala disso. Não... Exato. Então as pessoas falam, é teoria de conspiração. Não, é onde a fumaça a fogo, né? Mas então, voltando a sua mãe, tem um caso de ocorrido próximo ao Hospital Santa Catarina, ali na Avenida Paulista. Conta como que foi esse caso, como que vocês estavam, enfim, qual foi a situação? Então, meu pai trabalhava como zelador. Então, nessa ocasião, a gente morava na região do Paraíso, né? E mais ou menos perto do Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. Aquele bem antigo, que parece um castelo europeu. Isso, né? Bem antigo. Ele tem uma ala nova e uma ala antiga. Uhum. Então tem uma rua transversal, não lembro agora qual que é essa rua, acho que Teixeira da Silva, Carlos Sampaio. Tá. E a minha mãe, ela contava essas coisas para mim que ela via, assim, tal. E uma coisa importante que eu posso dizer, eu acredito porque... Eu acho, se uma pessoa não tem intenção de ganhar com isso, como a gente sabe que muitos médiums, alguns nem eram médios, tentaram ganhar com supostos dons, tirar vantagem com isso. Se a pessoa não quer tirar vantagem com isso, e se a pessoa não quer aparecer, e não é uma pessoa, ela é normal, não é uma pessoa louca, minha mãe não consumia drogas, né, bebia pouco, assim, só socialmente e tal, ela não tinha motivo nenhum para inventar essas histórias. Ainda mais para a filha, né? Ainda mais para mim, né? E ela só contava para quem realmente acreditasse. Então eu acredito plenamente em tudo isso que ela me contava, né? Legal. Bom, nessa ocasião, ela estava passando nessa rua, acho que era Carlos Sampaio mesmo, e lá, eu não sei se ainda é hoje, tinha a entrada do necrotério do hospital. Aconteceu um caso lá que nós ficamos sabendo depois, não na ocasião, que um ladrão entrou lá no hospital por essa entrada do necrotério para assaltar lá dentro. E tinha algum policial, alguém, né, ou avisaram a polícia, isso eu não lembro os detalhes, e começou a ter um tiroteio lá dentro. Uau. Então, o bandido, ele saiu correndo pela ala do necrotério para fugir, e nesse momento a minha mãe, ela estava indo lá fazer alguma coisa na Avenida Paulista e tal, e ela parou um pouco antes da porta do necrotério, ela sentiu que alguma coisa estava parando ela. Alguma coisa brecou ela. Um instinto, uma intuição de parar. Uma intuição de parar. E ela parou e nesse instante passou esse bandido, ela não sabia que era um bandido, e ele caiu baleado do lado dela. Então ela ficou até assim, né? Ela ficou assustada assim pelo o jeito que aconteceu a coisa, né? E depois nós ficamos sabendo que era um bandido e tal. Então depois... que aconteceu isso, dela seguiu o caminho dela, né, ainda pensando, nossa, que coisa estranha, né, que me aconteceu. Aí chegando lá na Avenida Paulista, ela, como a minha mãe ela era muito sociável, ela conversava com pessoas desconhecidas assim facilmente, então conforme ela me contou, tinha uma senhora com aparência assim daquelas portuguesas, com lenço no cabelo tal, um chale, alguma coisa assim, né? Começou a puxar papo com ela. Que ano que foi isso mais ou menos, só pra... Você saberia colocar na linha do tempo quando mais ou menos foi isso? Isso década de 90. Tá. Começo da década de 90. Tempo, que eu morava lá, não, acho que até o final da década de 80. Tá, então final da década de 80, começo dos 90. Isso. Daí, conversando com essa senhora... A senhora falou assim, perguntou para minha mãe se ela podia ajudá-la a pegar um ônibus, chegando lá no ponto de ônibus. Ah, sim, claro, qual ônibus a senhora vai pegar, tal, não sei o quê, né? Então, quando estava se aproximando o ônibus que aquela senhora queria pegar, então a minha mãe deu o sinal,
O ônibus parou e a minha mãe ajudou a senhora a subir no ônibus. Pela porta da frente. Ajudou um empurrãozinho. Deu um empurrãozinho. Nesse momento, essa senhora simplesmente sumiu. E o motorista ficou olhando para minha mãe como falasse, a senhora vai subir ou não? Minha mãe não ia pegar o ônibus. Ela só estava ajudando outra pessoa. E daí sumiu. Daí minha mãe só fez um sinal pro motorista que ela não ia pegar, né? O motorista até hoje deve estar pensando que louca é aquela. Então... E só depois, em outra ocasião, que a minha mãe veio a saber quem era essa senhora. E quanto tempo depois ela apareceu novamente? Acho que, digamos, alguns meses depois, uns 6 meses depois. Muitos detalhes eu não lembro agora, porque faz bastante tempo, né? A gente lembra mais aquilo que marcou. Sim. Você estava morando em Itaquera já nessa fase, né? Antes. Antes ainda, tá. A minha mãe viu essa senhora, mas... que ela me contou, né? Que ela me contou umas 3 ou 4 vezes. Tá. E numa dessas ocasiões, que foi antes de Itaquera, a minha mãe viu ela novamente, conversaram e tal. E minha mãe perguntou, acho que o nome dela, ou ela mesma falou, meu nome é Esperança. E minha mãe percebeu que aquela senhora poderia ser o que a gente chama, né, no espiritismo chama de mentor. Uhum. Seria um espírito que ajuda alguém, né? Dá um tipo apoio, um anjo né? da guarda. Dá um apoio. Né? Dá um apoio, tipo um anjo da guarda. Então minha mãe, um dia ela contou para mim, lembra que aquela senhora portuguesa que eu ajudei a subir no ônibus e desapareceu e tal. Ela me falou que o nome dela é Esperança. Legal. Então, assim, então é uma pessoa que vai estar sempre com você, né? E aí você falou que ela ficou um tempo sem aparecer, pelo relato que você me escreveu. Ela ficou um tempo sem aparecer. E aí em Itaquera ela apareceu de novo. Isso. Ela ficou, acho, deixa eu ver, que foi em 90, 96, isso. Ficou uns 2 anos sem aparecer, bastante tempo, né? A gente estava morando em Itaquera, lá na área lá da Coab José Bonifácio, que é uma área bem ampla, assim, com aqueles prédios baixos e tal. Eu não estava em casa, né? Às vezes minha mãe contava essas coisas quando eu estava em casa, às vezes à noite, quando eu chegava do serviço. E minha mãe, ela tinha saído para ir no supermercado, desceu uma ladeira, encontrou, daí viu essa senhora novamente. Ela falou assim, nossa, faz tempo que você não aparece. Ela falou, eu estava fazendo uns cursos. E agora, inclusive, né, eu estou aqui, mas eu preciso ir, que eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho socorrer, porque vai fazer um socorro, né? Ajudar num socorro, porque vai ter um grande acidente. Só falou isso, não falou mais nada? Só falou isso, um grande acidente. E a minha mãe ficou encafifada, um grande acidente. E é interessante que a minha mãe, ela tinha um hábito de só ligar a televisão, assim, final de tarde, ou na hora do almoço, para ver o telejornal. Pela manhã, e isso ocorreu pela manhã, ela nunca ligava a televisão. Até esquecia que existia televisão. Daí ela foi no supermercado, voltou. Eu vou ligar a televisão. Na hora que ela ligou a televisão, deu de cara com a reportagem falando... Plantão, provavelmente, né? Ou o jornal. Sim. Foi o plantão do acidente que tinha caído o avião da TAM em 1996, lá na área de Jabaquara. O Fokker 100. Um Fokker 100. Então, minha mãe logo ligou os fatos, um grande acidente, porque é assim, quando eu estava no colégio, eu estudei no colégio de freira. E minha mãe tinha muita amizade com algumas das freiras lá. E minha mãe, ela estava com umas dores na coluna e a freira indicou-a para ir fazer uma cirurgia espiritual num centro de Mesa Branca. A freira, hein? A freira. A freira indicou. A freira, né? Tipo no concorrente. No concorrente, é. Então minha mãe foi.
E lá ela começou a ter o primeiro contato assim com o espiritismo, né? E quem fez uma cirurgia espírita na minha mãe lá foi um preto velho, inclusive, a minha mãe contou. Então indicaram ela para minha mãe ler os livros do André Luiz, aquela sequência toda, desde o Nosso Lar. E minha mãe me contou isso e eu comecei também a ler alguns desses livros, né? Em paralelo, eu tive um colega de serviço que a mãe dele, ela trabalhava com Umbanda. Então, ela não tinha mais centro, nem nada, mas eles faziam festinha de Cosme e Damião, faziam essas festinhas assim e tal. Então, eu comecei a ter contato, assim, tanto com kardecismo, pelos livros que a minha mãe leu. No final, eu li mais do que ela, seguindo a sequência. E esse é meu amigo que contava também da parte dele, né? Por isso que hoje eu me considero uma espiritualista. Eu abraço tudo aquilo que tem em comum dentro do que eu acredito. É um caráter mais universalista, né? Você diria assim, pegando... Mais universalista. Então, a minha mãe, ela também tinha um conhecimento do que ela leu da obra da coleção de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, de que os espíritos, eles costumam ir em auxílio quando tem grandes tragédias. Quando há grandes tragédias, eles vão fazer um socorro, porque é um desencarne coletivo. Então, minha mãe logo ligou os fatos de que o acidente do Fokker 100, a Esperança tinha ido lá ajudar a socorrer. Colaborar de alguma maneira. Colaborar, é. Aproveitando, né, a sua vivência na aviação, na cobertura, né, não necessariamente de acidentes, mas assim, da aviação em si, vamos relembra para o nosso público, né, que não é aficionado da aviação, é um público mais amplo, o que você poderia relatar desse acidente, por favor? Então, esse acidente aconteceu no dia 31 de outubro de 1996, por coincidência, o Dia das Bruxas. Foi um avião da TAM, que hoje é a Latam, né? O avião ele decolou do aeroporto de Congonhas, o destino dele era o Rio de Janeiro, mas como o avião não tem, ele voa, né? Ele não roda, não tem um sistema de freio idêntico ao dos automóveis. Então, o principal freio quando o avião está pousando é uma abertura de umas conchas atrás, no caso de motor a jato, que o fluxo de ar que deveria impulsionar o avião para frente, impulsiona o avião para trás. Ele faz tipo uma concha, né? Uma concha. Para jogar, por ação e reação, ele faz soprar no sentido contrário. O próprio motor freia, né? Só que o que é chamado de reverso, porque ele reverte o fluxo do ar do motor a jato, que a gente chama de turbina, mas na verdade é um motor a jato, o nome turbina correto. É um componente interno do motor. É um componente só. É motor. Então, esse equipamento, o reverso, deveria abrir só no pouso. Nesse caso, esse avião da Fokker 100 estava decolando e um dos reversos, né, de um dos motores, abriu. Então, um motor estava acelerando e o outro estava freando o avião. E daí o avião ele perdeu a estabilidade e ele caiu praticamente de ponta cabeça em cima de algumas casas e alguma rua lá na área do Jabaquara. É na Avenida Santa Catarina, próximo da Avenida Santa Catarina. Vila o avião Mascote, ele ficou no ar acho que menos de 1 minuto. Foi 56, 57 segundos e... Exatamente. Então esse foi um grande acidente. Na época foi o maior acidente aéreo no Brasil. Numa área urbana, porque outros acidentes também de grande repercussão, de muitas mortes, aconteciam em lugares mais afastados, né? Assim, em lugares mais rurais ou até meio selvagens, assim, né? Uhum. Não numa grande área urbana de São Paulo, né? A maior cidade do Brasil. Sim. Todo mundo morreu, obviamente. Sim, com certeza. E matou pessoas no solo também, né? Matou gente no solo, acho que 2 ou 3 pessoas no solo. Destruiu casa, foi uma coisa terrível, uma tragédia mesmo, né? Abalou, enfim, a companhia, todo mundo ficou muitíssimo comovido. Então foi esse dia que minha mãe, depois de ter esse contato com a Esperança, né? Que eu acredito como uma mentora dela, a minha mãe chegou em casa, ligou a televisão e descobriu qual que era a tragédia que tinha acontecido. E ia precisar socorrer, ajudar, e logo, né? Porque foi instantes depois, horas depois, poucas horas depois.
E alguma dessas situações, né, da sua mãe, aconteceram com você junto? Tem alguma lembrança sua de estar com ela em alguma dessas situações? Tem. E aí, até agora, eu contei casos que ela me contou. Agora, quando a gente morava também nessa área do Paraíso, a gente pegava muito o metrô lá na Estação Paraíso, e principalmente no sentido Santana, que na época Era a última estação. A linha azul ela terminava na Estação Santana. Então, quando a gente estava parado, uma vez que a gente estava parado lá na plataforma, olhando, a gente naturalmente olha para ver se o trem está vindo, né, pelo túnel. A minha mãe, eu estava do lado dela, ela falou para mim assim, ó, lá no túnel eu tô vendo umas pessoas, uns trabalhadores, que eu acredito que são trabalhadores de capacete, uniforme, o capacete, se eu não me engano, era amarelo e tal. Eu olhava, não via nada, né? E eu falava para ela contar, porque eu sempre achei super interessante, né? Ela falou, eles estão lá, tem até um carrinho, né, tipo um carrinho de mão e tal. Estão com alguns equipamentos, estão trabalhando. E o trem está chegando, porque eles estão encostando na parede do túnel para deixar o trem passar. Para dar passagem, olha só. E eu ficava assim olhando, né? Não via nada. E antes mesmo, porque na época, na estação, hoje nas estações tem assim um visor que diz, o trem vai chegar daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos. Não tinha isso na época. E o túnel, como ele fazia um pouco de curva, não dava para ver os faróis do vagão. E assim, logo depois que minha mãe falava isso, o trem chegava. Mas nem ventinho tinha vindo, né? Nem o vento, você falou que nem vento, isso, nem aquele barulho que faz no trilho, nada. Exato, né? E o trem, a gente sabe, às vezes ele atrasa porque não fecha direito a porta, atrasa na estação anterior, e daí passava. E quando a gente pegava o trem sentido Jabaquara, no outro túnel, que a gente às vezes ia até a estação Jabaquara, pegar um ônibus pro litoral, tudo, minha mãe não via nada no túnel, não via nada. Era só no sentido nesse túnel, na estação Paraíso, no sentido Santana, que hoje, né, é Jardim São Paulo, né, tal. Tucuruvi. Tucuruvi. E daí, só lá. E a gente acredita que tenha sido algum... Porque obra, geralmente, sempre tem algum acidente de trabalho, alguém falece, né? Algum operário da época da construção da estação, que faleceu lá naquela área, e que ele acredita ainda de que estava lá trabalhando. E sempre que a gente ia pegar lá, ela via. Nunca ela, depois dessa primeira vez, ela disse que não tinha ninguém. Sempre tinha gente. E uma dessas ocasiões, ela viu o operário olhando para ela. Fixando o olhar nela, não falou nada, assim, não fez nenhum gesto, ela só olhou, ele olhou, e depois ele recuou, porque o trem estava vindo. E você comentou que você acredita numa certa sintonia, né, do espírito, se ele tá numa mesma faixa ali de mental, não sei, de vibração, de frequência, ele percebeu que a sua mãe conseguia percebê-lo. Isso, teve uma época que a minha mãe até ela frequentou um centro espírita e ela falava para mim o que ela via lá. E esse meu amigo, né, que viu discos voadores lá em Guarulhos, né, que também era profissional de aviação, ele era um médium trabalhador dessa casa. E ele falava que... Ele contava o que ele via e contava que colegas dele, médiums, viam outra categoria de espírito. Viam os espíritos que tomavam conta daquele centro espírita como se estivessem vestidos como guerreiros romanos. Uau. Eles ficavam assim na frente, tomando conta, para que espíritos maléficos, né, não entrassem lá. Então, como guardiões mesmo, né? Hã? Como guardiões. Como guardiões. Então, é uma coisa de sintonia. Então, tem gente que vê espíritos de uma determinada categoria, como tem os de baixa categoria. As pessoas que se entregam ao vício do álcool, das drogas, geralmente eles vê esses espíritos de baixa categoria. Isso tudo que eu estou falando, eu li em livros e amigos meus me contaram, médiums também. Então, a minha mãe, de alguma maneira,
alguns espíritos sabiam que ela podia vê-los. Até para pedir um auxílio. Sim, legal. Faz um paralelo agora que você falou, né? Estamos falando de médiums, né? De pessoas aí que chegaram a fazer previsões de acidente, de avião na Avenida Paulista, tá? Você até cogitou que acredita que se chamava Juscelino da Luz, que teria feito uma previsão e fala dele o que se descobriu depois, né? Então, como eu falei, né? Minha mãe não tinha nenhum motivo para ficar inventando essas histórias, né? Porém, há um médium. A gente não sabe se ele é médium mesmo ou se fazia de médium, porque realmente tem gente que tem o dom de ver, ouvir e tenta ganhar em cima disso. E tem aqueles que inventam realmente, e os dois casos são desmascarados. Porque quem tem o dom, o objetivo não é sair ganhando grana com isso, né? Então, esse Juscelino da Luz era um médium que ele acreditava as previsões dele, ele dizia que a comprovação é que ele tinha uma previsão, fazia uma premonição, ia num cartório, registrava aquilo e a coisa só acontecia depois. Então ele mostrava a data aqui do registro no cartório e falava, eu previ tal dia. Uns anos atrás, eu não lembro exatamente quanto tempo, ele previu, segundo ele, né, de que um avião ia colidir com um prédio na Avenida Paulista. E quem passa pela Avenida Paulista, às vezes vê avião passando lá, mas está muito mais alto do que os prédios. E ele disse até mais ou menos a data que ia ser aquilo e tal. E no final isso não se concretizou, graças a Deus, né? E o jornalismo foi atrás desse caso de outros anteriores dele, e descobriram que ele tinha, assim, um acordo com o pessoal do cartório para colocar a data retroativa do que ele falava. Então, não é que ele tinha previsto que alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu tal, né? E nesse caso nem aconteceu o caso do acidente aéreo. Mas ele, muitas vezes, o que ele previa, eu não lembro agora o que realmente aconteceu, ele não previu. Ele relatou o que aconteceu depois que aconteceu. Ele relatou depois que aconteceu. Foi a data retroativa no carimbo. Que fez a previsão existir, que não existia. Ou seja, era um engenheiro de obra pronta. Exatamente. Basicamente. Agora você falou da sintonia, né? Eu tenho um caso bem interessante para contar, né? Desse caso de sintonia da minha mãe, né? Um deles, a gente estava morando no bairro do Campo Belo. Eu estava no quarto lá trabalhando, fazendo um trabalho no computador, e minha mãe estava na sala, assistindo reportagens. Ela gostava muito dessas reportagens do programa do Datena, tal, né? Na época tinha o Marcelo Rezende também. Programas sensacionalistas, que quando morre alguma pessoa famosa, eles ficam mostrando o velório, o enterro, aquele monte de gente, né? E minha mãe ficava lá assistindo, tal, não sei o quê. E eu falava para ela, para de assistir essas coisas, né? Tá bom, né? Mas ela continuava assistindo. Daí um dia, ela estava lá assistindo, e era o sepultamento do João Paulo, que era um cantor que tinha parceria com o Daniel. Era João Paulo e Daniel, os cantores sertanejos, né? E ele faleceu, se não me engano, foi num acidente automobilístico. E minha mãe lá assistindo e tal. De repente, ela entra lá no meu quarto e falou, ele tá aqui. Eu falei, quem tá aqui? Ele tá aqui. Eu falei assim, mas quem tá aqui? O cantor que faleceu. Eu falei assim, ai meu Deus no céu, não. Olha, seguinte, fala pra ele que o lugar dele não é mais aqui. Porque minha mãe, ela chegou a fazer curso de médium também, mas ela não seguiu, né? Então eu tinha um pouco mais de conhecimento, eu falei pra ela, olha, faz uma oração, fala pra ele que o lugar dele não é mais aqui e vamos ver se ele vai embora. Ela falou, tá bom. Ela foi, né, fez a oração, tal, não sei o quê, fez uma meditação, né, tal. Por quê? Você escutou ela conversar com ele? Ou não, eu nem quis participar disso.
Que ela... Porque o que a gente sabe é que quando tem um desencarne assim, muito violento, num acidente, ou a pessoa estava muito apegada à vida dela terrena, com medo assim, de deixar os filhos desamparado, assim, desamparados e tal... Então, isso tipo uma âncora, segura aquele espírito aqui na Terra, e ele, como tem essa sintonia, se ele descobre que tem algum médium na sintonia dele, que é capaz de vê-lo, ele vem até como uma forma de pedir socorro, né, tal, né? Mas, como a minha mãe não era preparada para lidar com esse tipo de coisa, porque você vai num centro espírita, você tem um preparo, os médiuns têm um preparo para poder lidar com essa situação, para poder prestar esse auxílio. Quer dizer, não só os espíritos, como no caso a Esperança, né, que falou para minha mãe que ela ia auxiliar os recém-desencarnados, mas também os médiuns, também eles têm um preparo para lidar com essas pessoas, né, para elas não ficarem assim perturbadas. Ou sem saber para onde ir, né? Que às vezes não é tão óbvio a saída. Não né? até obsediar. Às vezes um parente seu desencarna, não é por maldade, mas ele fica grudado a você, digamos assim, né? Por causa daquela afinidade. E isso prejudica a pessoa que ficou, né? Então, eu falei para minha mãe, depois ela falou, eu falei, e ele foi embora? Foi. Assim, ainda bem, né? E tem um outro caso que você falou de um rapaz que trabalhou na época que você trabalhava trabalhou com você na época do Banespa. Isso, eu fui bancária no Banespa, né? E eu fui no Banco do Brasil. Antes de ir pro jornalismo. Então isso, antes de ser jornalista, né? Até para bancar a minha faculdade, né? E lá tinha um auxiliar de serviços gerais, morava sozinho, morava numa pensão, e era pau pra toda a obra lá, né? O nome dele era Dirceu, o apelido dele era Didi. Ajudava em tudo. E como a agência era lá no bairro da Bela Vista, do Bexiga, né? Ele ajudava muito na festa de Nossa Senhora Quiropita. Ele ajudava mesmo, né? Uma festa tradicional italiana, né? Ele ia lá na barraca de fogaça ajudar a fritar as fogaças, né? Só que depois ele, se eu não me engano, ele faleceu de AIDS. Na época que a AIDS estava, né? Não tinha controle, nenhum tratamento. Era uma epidemia, né? Foi um caso sério de saúde pública. Então, faleceu, desencarnou, né? E como a gente morava naquela região, eu e minha mãe, a gente ia todo ano na festa da Senhora Quiropita, comer fogaça, passear, tal, não sei o quê. E uns 2 anos, eu acredito, 2, 3 anos depois, e o Didi era muito amigo da minha mãe, que a minha mãe ia lá na agência, ou então quando tinha churrasco de confraternização, ele estava lá ajudando, minha mãe conversava com ele, e fizeram muita amizade. E uns 2, 3 anos depois que ele desencarnou, a gente estava na festa da Senhora Quiropita, a minha mãe falou para mim assim, o Didi tá lá na barraca da fogaça. Eu falei, o que ele tá fazendo? Ele tá lá atrás, de onde eles estão fritando, ele tá com aquela roupa branca dos voluntários, né, um chapeuzinho branco, tal, não sei o quê. Olha, e aí minha mãe falava assim, né, olha, agora ele tá olhando para mim, ele percebeu que eu tô vendo ele, né. Então, ele falou, acredito telepaticamente, para mim, de que ele está muito feliz porque ele teve autorização para vir aqui para a festa. Porque ele gostava muito de ajudar nessa festa, né? Então, né, eu falei, que bom que ele está contente. Então, isso durou, acredito, uns 4 anos, assim, a gente ia para a festa. Eu falava para minha mãe, porque na época ainda só tinha uma barraca de fogaça, hoje tem 3, né? Eu falava, perguntar para minha mãe, e aí, você tá vendo ele, Didi? Assim, tá, ele tá lá, tá feliz, tal, não sei o que, tá contente, tal. Depois teve um outro ano, que novamente eu fui lá com a minha mãe e tal, você tá vendo o Didi? Tô. Mas agora ele falou que ele não vai vir mais. Que eles falaram que agora chega, né? Já deu tempo dele vir e agora ele tem que partir para outro lugar, ele não vai vir mais. Uma espécie de despedida que foi permitida. Foi até uma despedida, tal, não sei o quê. E realmente, o ano seguinte, a gente foi, minha mãe falou, ele não tá mais.
E para ela marcou também essa situação, né? essa história. Então, para ela era uma coisa super normal. A minha mãe falava, inclusive, né, quando a minha tia via alguma coisa, tal, a minha prima até hoje, ela trabalha na Federação Espírita, só que ela faz um trabalho com crianças lá, né? Mas ela também já viu algumas coisas, tal. Mas mais fortes mesmo era minha mãe e minha tia. Tá. Como a minha tia ficava lá no interior, eu não tinha muito contato com ela, né? Minha mãe. Então, para minha mãe era super normal. Ela falava, a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. E... Quem pode fazer algum mal, na verdade. Inclusive, eu tô lembrando agora que quando eu era bem criancinha, a gente passava em frente essas lojas que vendiam artigos de Umbanda, lá na Praça da Setinha e tal, e eles colocavam incenso. Ela falava assim para mim, assim, inspira bem que faz bem. O Wagner Borges fala, né, dessa coisa do prana que tem no ar, né? Assim, até quando você não tá bem, nem precisa ser incenso. Respirar um ar, né, numa puxada profunda, tem um poder aí de... Isso que, então, é tipo pequenas coisas que foram me deixando, assim, tranquila em relação a isso. E depois que eu li a literatura espírita também, li literatura de Umbanda também, alguma coisa, eu vi que é uma coisa normal, que a gente não tem que ter medo. Pra encarar com naturalidade. E você já morou em muitas casas, como que nem na música do Legião Urbana, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Já morou na Praia Grande também. O pessoal do litoral paulista aí, Solange morou em Praia Grande. Tem 2 episódios que você relatou, que fala do Caiçara na sala. Então, depois que meu pai se aposentou como zelador, a gente comprou um apartamento lá, né? E era um apartamento que tinha um quarto, e uma sala e uma sacadinha, né? Várias vezes a minha mãe, ela falou para mim assim, olha, eu vi passar aqui da sala para a sacada um caiçara. Eu falei, como que você sabe que é um caiçara? Ele falou, ele tá de shorts, moreno bem queimado de sol e tá descalço. Então, acredito que seja um caiçara passando lá. Mais uma vez. Mais uma vez. E quando a gente morou no bairro de Cerqueira César, que é um bairro que tem muita cultura hebraica, né? Tem colégio hebraico lá, tem empresas e tal, né? E o prédio mesmo que a gente morava tinha alguns judeus. A minha mãe, quando ela foi comprar pão de manhã, quando ela voltou, ela falou para mim, eu vi um judeu bem tradicional, uma roupa bem preta, né? Cartola, tudo atravessando a rua. E minha mãe sabia quando era espírita, quando não era, porque, primeiro, que nem o caso do caiçara, não ia ter um caiçara dentro de casa. E nesse caso aí, ele sumiu, o judeu, assim. Pessoas encarnadas não somem do nada, né? Não desmaterializa na sua frente. Não somem do nada. Pra ela, super tranquilo isso. E eu adorava ouvir. Quando ela faleceu, desencarnou em 2008, né? Foi até ela teve linfoma, mas não chegou a tratar do linfoma, que lá no Hospital do Coração, né, onde ela ia começar, onde ela pegou pneumonia, que a gente sabe, né, que é uma coisa que mata muito, né, em hospital, infelizmente, né. Uma das coisas que eu mais sinto falta dela, dessas histórias aqui, eu falo assim, nossa, nunca mais vou ter quem me conte o que tá vendo, né, mas... Tudo é temporário, nunca mais não, hein. Tudo é temporário, nunca mais não. Por enquanto você está aqui, você não vai ter. Dela, pelo menos. Ou quem sabe tem, né? Não, mas é legal. Eu ouvi essas histórias assim, porque a gente... O mundo não é só o que a gente vê. Sim. Eu penso assim, os golfinhos, eles têm uma audição mais apurada que a nossa. Eles ouvem o que a gente não ouve. As aves, elas enxergam cores que a gente não enxerga. Então, quem garante que não exista algo além do que a gente está vendo aqui agora? Do mundo material, né? Então é muito, muito interessante isso. Voltando à Praia Grande, você também falou de vozes no mar. Isso era muito legal. Esse é um registro que eu acho que eu mais gostei. Eu adorava passear na praia com a minha mãe. Assim, final de tarde ou de manhãzinha cedo, com a água nos pés, assim,
2, 3 quilômetros. Na beira do mar. Na beira do mar. E uma vez a gente foi, né? Estava morando lá em Praia Grande, a gente estava caminhando e não tinha muita gente, né? Acho que era fora de temporada. Tinha alguns banhistas no mar, mas tinha pouca gente, a gente passando. E a minha mãe, é engraçado que ela estava do lado do mar e eu do lado dela, né? Mais pro lado da areia. Ela falou assim, eu tô ouvindo umas vozes lá do mar. Eu olhei, tinha os banhistas, né? Eu falei, são os banhistas? Eu falei, não são os banhistas. É um monte de gente, mas um monte de gente multidão, mesmo, né? Conversando, uma multidão, quando a gente está num lugar que a gente não consegue identificar o que estão dizendo, mas a gente sabe que um monte de gente está falando ao mesmo tempo, né? Então eu ouço essas vozes assim, vindo lá do mar, mas não são os banhistas. Eu pensei, nossa, que legal, porque quando eu era criança, eu li aquele livro, se eu não me engano, foi o Minotauro, do Monteiro Lobato, e lá, né, a turma do Sítio Pica-Pau Amarelo falava, né, que para os gregos, o mar tinha espírito, as florestas tinham espírito, a terra tinha um espírito, tinha até o espírito da árvore, da parte de fora da árvore, então tinha as dríades, amadríades, acho que as ondinas, que são as do mar. Então, provavelmente, eram esses espíritos da natureza, do mar, que a minha mãe ouvia lá do... Então, eu gostei muito disso. Daí foi uma coisa até, assim, ao contrário de outros relatos que a minha mãe dizia, muito legal isso. Dos mais leves e felizes, então. Mais leve, é uma coisa bem leve. Que legal. Agora sim, vamos falar então das premonições, que você falou que ela pressentia quando amigos próximos e parentes iam partir, em 3 ou 4 oportunidades isso aconteceu. Umas 3 ou 4 oportunidades, pelo menos, né? A minha mãe, ela falou, olha, eu acho que fulano de tal vai morrer, porque eu tô pensando muito nela, sonhei com ela, e 3 ou 4 vezes aconteceu. Não imediatamente, assim, umas semanas depois, tudo, né? Então, ela teve essas premonições. A minha tia, parece que também. A minha tia, ela viu, eu não lembro agora que parente, que ela viu antes dela falecer. A minha mãe, ela tinha premonição, assim, vinha na cabeça. Mas a minha tia, ela viu alguém atravessar a rua e sumir também, antes de falecer. Antes da pessoa que atravessou falecer? Ou Antes da pessoa que atravessou falecer. Como se fosse, assim, um presságio, assim. Era um simbolismo. Ela teve uma visão da pessoa atravessando a rua. Uma visão da pessoa antes dela falecer. Uma rua aleatória, assim. Uma rua aleatória. Então, marcando uma passagem, uma travessia. Uma travessia, Olha só. E você falou que ela não... Obviamente, ela não ia falar pra pessoa, olha, você vai morrer. Não, ela guardava pra ela porque... Ela não contava, assim. Seria deselegante, talvez, né? Ou desnecessário, né? Não... porque a gente não sabe como que a pessoa vai receber isso, né? Sim, né? Provavelmente não muito bem. Ou exatamente. Se assustar, né? Enfim, ou ficar bravo, né? Sim. As pessoas, assim, por exemplo, médiuns, assim, que já trabalham bastante tempo com isso, eles consideram isso uma coisa normal. Sim. Vão tranquilos. Sim. Né? Mas normalmente não, né? Claro que não. É o senso aí de realidade, né? De filosofia de vida, do que a pessoa entende como o que é a vida efetivamente, né? Assim, então, se acaba sendo uma pessoa ultramaterialista e ela recebe um aviso desse, ela entra em parafuso, né? Agora, eu posso dizer que, como eu não tenho essa questão de visão, audição, minha mãe, além de ver, ela ouvia também algumas coisas, falando na cabeça dela, assim, alguma coisa assim. Né? Provavelmente esse caso de falecimento pode ser alguma coisa que ela tenha ouvido. Tipo, soprando no ouvido. Soprando, exato. Agora, eu, uns anos pra cá, eu acredito que pelo menos umas 4 vezes, amigos que faz tempo que eu não via, faz tempo que eu não via, de repente eu comecei a pensar assim, nossa, que saudades, fulano de tal. E depois de uns meses ele faleceu. Alguma coisa despertou minha saudade, né? Eu não consegui ver a pessoa tal, e
mas a pessoa voltou à minha memória, me deu uma saudade dela, assim, inesperada. Passei vários dias ou semanas pensando nela e depois de mais um tempo a pessoa faleceu. Olha só. E também teve um caso de premonição na Brigadeiro Luiz Antônio. Aí, olha só que interessante. A gente morava lá perto da Brigadeiro Luiz Antônio, né? É aí no bairro do Paraíso também. Para quem não é de São Paulo, só para relembrar, é aquele trecho final da corrida de São Silvestre, no dia 31 de dezembro. Aquela subida que eles estão lá já com a língua de fora, quase morrendo. Eles estão subindo a Brigadeiro para entrar na Paulista direita de novo. Uma avenida que ela começa no centro de São Paulo, ela sobe, porque a Paulista é um platô. Paulista, né? Ela passa, cruza a Paulista e depois desce sentido Jardins, né? Ibirapuera. Isso, exatamente. Uma avenida muito, muito famosa e muito movimentada em São Paulo. E a minha mãe... muitas linhas de ônibus. Ela estava dentro do ônibus e ela descia pela frente. Na época, acho que mesmo, todo mundo descia pela frente. Acho que entrava por trás e descia pela frente. É dessa época, Isso, nessa época. Então, mas ela estava lá na frente, de pé, atrás do motorista. Numa hora ela olhou assim, o ônibus ali estava prestes a cruzar a Avenida Paulista, no sentido bairro, sentido Jardins, na faixa exclusiva de ônibus. E minha mãe olhou assim e viu que tinha uns pedestres parados, esperando o semáforo fechar para atravessar a Brigadeiro, na esquina da Paulista com a Brigadeiro. E a minha mãe olhou assim e falou para o motorista, foi instantâneo: o senhor vai atropelar aquele pedestre. Lógico que o motorista não entendeu nada, né? Que? Daí ele atravessou a Paulista e um pedestre, acho que não percebendo que tinha faixa exclusiva, ele começou a atravessar. Sorte que pegou ele, assim, muito de raspão. E daí minha mãe falou: viu? O senhor atropelou o pedestre. Daí o motorista, ele parou o ônibus, foi socorrer lá, tal, né? Realmente tinha pego ele de raspão mesmo. Mas a minha mãe, foi só o tempo dela olhar. Imagina como uma coisa é rápida, né? O ônibus está atravessando, já está na Paulista, o pedestre já começa a atravessar e a minha mãe já tinha falado: você vai pegar aquele pedestre. Sorte que pegou de raspão. Minha mãe, depois, todo mundo teve que descer do ônibus, pegar outro, tudo. Ela não ficou lá para ver o que ia acontecer, mas ela teve aquela premonição. E nesse caso ela falou. Para alertar, porque podia, né, matar uma pessoa ali desnecessariamente. Mas foi tão rápido que o motorista nem pôde fazer nada, né? Acho que nem tirar o ônibus. Foi mais sorte mesmo que o cara tinha começado a atravessar, né? Uhum. De repente teve um tempinho de reação que deu para diminuir, tirar o pé do acelerador, já pode fazer diferença. A gente vai ter 2 relatos ainda, que eu deixei para o final, porque acho que para a gente fechar aí com chave de ouro. Mas, novamente, eu peço que você considere se inscrever no canal Mistérios do Desconhecido, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com amigos, parentes e familiares que você sabe que vão gostar dessa temática mais espiritualista, né, mais antenada aí com as coisas que a gente não vê no dia a dia normalmente, pelo menos a maioria das pessoas que não é, como Dona Yolanda, mãe da Solange. E deixa aqui nos comentários também a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste a gente. E comenta se você tiver alguma história para compartilhar com a gente, também no campo de comentários. Fala um breve relato, assim, e uma forma de contato com você que a gente vai fazer contato, tá bom? E se você não tem nenhum relato para contar, se você for normal, digamos assim, também. For mais normalzinho do que paranormal. Não, porque eu acho que é importante. Tudo na vida é bom a gente ter conhecimento, né? Deixar um registro, né? Deixar um registro, né? Vai que amanhã a ciência consegue uma maneira de provar isso cientificamente. Porque isso está num plano não científico até esse momento. Mas muitos estudiosos já falam assim que não requer mais provas. Na verdade, sim. Tem gente que não quer dar braço a torcer e falar que não existe mesmo e pronto, né? Mas tem muita gente que... O Wagner Borges fala assim: eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu tenho as vivências, eu tô muito bem com isso. Quem quiser, né, enfim, seguir, acreditar, beleza. Se a pessoa não quiser, tudo bem. Eu também. Mais recentemente, eu descobri algumas coisas em relação a mim. Eu tenho
um sexto sentido para algumas coisas, assim, bem aflorado mesmo, né? Então, eu também não vejo, não ouço, mas alguma coisa que eu sinto, assim, como eu falei, e alguns amigos, assim, eu senti uma saudade repentina deles, alguma dessas coisas já começaram a acontecer comigo, assim, para me fazer ter absoluta certeza de que existe. Eu também não vou ficar inventando. Isso aconteceu comigo, pode acontecer com um monte de gente também. Sim, com certeza. E como eu falei, né, o que nos fez amigos foi a aviação. Inclusive, teve até uma vez que a gente estava na... Eu vou falar depois, vou pedir para ela contar primeiro o relato, porque tem a ver com o relato. O lugar é esse lugar. Vamos... Acho que para mim, pelo menos, foi o que mais impactou, que é o do acidente da TAM, também, lamentavelmente, em Congonhas, o voo 3054. Que foi aquele de 2007? 2007. 2007, né? Que o avião vinha vindo de Porto Alegre, né? E aí ele pousou na pista em Congonhas e teve também um problema com alguma relação, alguma similaridade com o reverso, que estava apinado, não estava apinado, e aí ele também não freou e coincidentemente veio acertar um edifício, né? Uma construção da própria TAM. Ele atravessou voando a Avenida Washington Luiz e caiu ali em cima do edifício dele. E por sinal, eu estive na inauguração daquele prédio da TAM Express. Na época, como eu era jornalista de aviação, eu cobria aquilo. E quando eu vi, falei assim, nossa, eu fui nesse prédio. Foi também um desencarne em massa, 200 pessoas, e continua sendo a maior tragédia de aviação brasileira. A maior tragédia do Brasil, é. De aviação. De aviação no Brasil. Então, já falamos do acidente, então só para contextualizar, foi em 2007, atravessou a avenida, atingiu o prédio. Esse acidente, para contextualizar melhor ainda, assim, como ele atingiu o prédio da TAM Express e atingiu também um posto de gasolina. Olha só, podia ter sido maior ainda a tragédia. Então, depois de um tempo, eles decidiram demolir implodir, né, aquele prédio todo. E hoje naquele local foi construído, né, a pedido e insistência dos parentes das vítimas. Associação das Vítimas. Porque teve as vítimas também do prédio também, faleceram, funcionários da TAM, pediram e pressionaram as autoridades para construírem um memorial lá. Memorial 17 de julho. Memorial 17 de julho, que foi o dia do acidente. Construíram. Só que demoliram o prédio, cercaram a área todinha com tapumes e ele ficou lá enquanto se decidiam como que ia ser esse memorial. Isso foi, né, acho que o prédio foi implodido acho que em outubro de 2007. Em dezembro de 2007, eu e minha mãe, a gente foi visitar uma amiga nossa que morava um pouco mais distante naquele mesmo bairro, lá perto de Congonhas. E como eu sabia que minha mãe tinha esses dons, eu falei para ela assim, vamos passar lá perto do local do acidente, vamos ver se você vê alguma coisa. Daí, bem do lado lá, a gente passou, de repente ela parou, e eu nunca vi a minha mãe daquele jeito. Ela estava muito, muito impressionada, como se estivesse vendo uma coisa acontecendo naquela hora, né? Como se estivesse vendo uma tragédia e tal, não sei o quê. Eu falei, o que você está vendo? Ela falou, eu estou vendo um avião pegando muito fogo, as pessoas gritando lá dentro, muita gritaria, todo mundo gritando, e uma mulher em particular gritando lá e falando, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha? E minha mãe com aqueles olhos assim, tal, ela estava muito, muito impressionada. Muito, muito impressionada. Alguém que não se impressionava com essas coisas. Que não se impressionava, ela via as coisas assim, tudo bem, que nem no caso lá do assaltante, ela parou, alguma coisa me parou, tal, não sei o que, tal, mas daquele jeito eu nunca vi. Como se ela estivesse vendo o acidente ao vivo, como se ela estivesse lá. E daí a gente seguiu, até comentou com essa minha amiga, porque essa minha que a gente foi visitar, porque ela acredita também nessas coisas e tal. Você contou que eu fiquei arrepiado, você contou essa história, eu fiquei reconstruindo a cena, por conhecermos o lugar e imaginar, depois dessa conversa toda que a gente teve, né, o tipo de pessoa que foi a mãe da Solange, enquanto aqui nessa existência, que impressionante. E daí, isso foi em dezembro, né? A gente fez uma visita de final de ano.
Daí, isso aconteceu, acho que foi o último relato, que já foi em 2008, minha mãe faleceu em junho de 2008, foi o último relato dela, né, que eu lembre. A gente estava lá onde eu moro atualmente, na Avenida 9 de Julho. Minha mãe estava lá na cozinha, eu estava no quarto trabalhando e tal. Né? E a minha mãe, daí ela veio falar para mim assim, lembra daquela mulher que eu vi lá no local do acidente, estava procurando a filha dela? Ela veio aqui em casa me falar que finalmente encontrou a filha dela. Então você vê como o espírito percebeu que a minha mãe conseguia enxergá-la, conseguia ouvi-la, né, além de enxergá-la, e depois ela veio dar uma satisfação de que ela estava feliz, que ela finalmente tinha encontrado. Estava em paz, né? Que tinha encontrado. Estava em paz. Então, eu acho uma coisa assim, ao mesmo tempo assustadora. Sim. E ao mesmo tempo maravilhosa. Sim. Essa comunicação. Sim. Entre o encarnado e o desencarnado. E gente que ela nem conhecia, minha mãe não conhecia, até hoje a gente não sabe, porque a gente sabe que mães perderam filhos, filhos estavam com mães ou com pais naquele avião, né? Tinha criança, adolescentes e tal, e a gente não sabe quem era, quais os nomes. Quantos meses depois foi, então? Julho, agosto, foi coisa de menos de 6 meses depois. Então o acidente aconteceu em julho, a implosão acho que foi em outubro. A minha mãe teve essa visão quando a gente passou lá perto, em dezembro, porque poderia ter sido até antes, talvez ela tivesse visto alguma coisa. E eu acho que foi no máximo em fevereiro de 2008 que a minha mãe daí, né, viu que essa pessoa tinha reencontrado a filha dela. Ou seja, do acidente, a passagem de vocês pelo local foi uma coisa de uns 3, 4 meses, então... Sim. Pelo que eu já li, já estudei, já conversei com pessoas, né, que são médicos, eles falam que realmente quando acontece algo que é tão impactante, morte violenta, né, e súbita, pode acontecer de algumas, não todas necessariamente, mas algumas almas, alguns espíritos ficarem ali algum tempo, né, até entender o que está acontecendo. Porque depende do grau de evolução, né? Ou de lucidez, talvez, né, assim, de perceber que essa existência acabou, né, e que é hora de seguir. E possivelmente elas estavam lá perturbadas. Que é como se o tempo parasse, né? O tempo para ali naquele momento. Porque e aqui vai passando. O tempo, né, no plano superior que a gente fala assim, é diferente do tempo aqui. Dizem, tem gente, assim, pessoas sensitivas, né, médiums assim, que até hoje veem ou ouvem coisas no Joelma, sim, sim. no Andraus, ou até no castelinho da Rua Apa. Onde teve um assassinato. Sim, são Joelma e Andraus, se você é muito novinho, e principalmente se não é daqui de São Paulo, foram 2 edifícios que tiveram incêndios terríveis, acredito que meados dos anos 70, né? Isso, 74, o Andraus 70... foi em 72, o Joelma foi em 74. Tá, e assim... Por sinal, o Joelma é perto de... O Joelma, tanto o Andraus quanto o Joelma, eles foram reconstruídos depois, não sofreram abalo, não precisaram ser derrubados, né? E são considerados alguns dos prédios mais... seguros hoje, né? Porque tem todo aquele equipamento e tal. Depois, né, de todas as perdas de vidas que aconteceram ali. O Joelma, por sinal, ele é perto de casa, menos de 1 quilômetro de casa, né? Ele mudou de nome, ele passou a se chamar edifício Praça das Bandeiras. O Andraus, ele continua chamando Andraus. Inclusive, engraçado que um dia eu fui lá no Andraus deixar algum envelope. Fui naquele prédio deixar um envelope para alguém lá. E daí que eu me toquei com o nome. Eu olhei para a recepcionista e falei, aqui. Ela falou, é aqui sim. Que muita gente deve falar isso. Agora o Joelma é perto de casa, né? Nunca passei por dentro dele, mas tem gente que diz até hoje que vê ou ouve alguma coisa lá dentro. Sim. Depende da sensibilidade. Geralmente pessoas que têm muito medo não vêm, né? Justamente para não ficarem acho que até uma proteção, talvez, né? Sim. Uma preservação, né, da própria pessoa. Bom, e para terminar de uma forma leve aí, eu queria que você fizesse um relato aí de uma vez, também na Brigadeiro Luiz Antônio, essa avenida que é o final da São Silvestre, que vocês estavam passando por uma... Não sei se você estava junto ou se era só ela, mas numa loja de artigos religiosos, de Umbanda também. Eu não estava junto. E o que ela contou aí? Que ela passou por ali para comprar
Uma semente, né? Alguma coisa? Porque a gente tem o hábito de não custa nada, né? Colocar água com sal grosso num copo atrás da porta. E uma vez uma médium falou para minha mãe: acrescenta 2 sementes de olho de boi, que é uma semente grande, que é usado, né, principalmente em rituais afro-brasileiros, assim, né, como proteção, colocar na carteira, assim, tal. Então, minha mãe, ela ia nas casas de Umbanda comprar olho de boi, né, para proteção. É a casa de Umbanda que não existe mais, lá na Brigadeiro, eu sei onde que era. A minha mãe disse que ela botou o pé lá para entrar lá, a moça do balcão falou: nossa! E a minha mãe: que foi? O que aconteceu? A senhora entrou aqui, entrou uma luz que eu nunca tinha visto, entrou junto com a senhora. Eu nunca tinha visto isso na minha frente. Que legal, né? O que a gente acredita é uma proteção. Agora, se você quiser saber o que acontece comigo também, embora o assunto aqui tenha sido minha mãe, eu conto. Em que sentido? Uma mensagem, assim, que eu recebi. Por favor. Uns poucos meses depois que minha mãe tinha desencarnado, né? Eu estava subindo a minha rua, né? Uma travessa da 9 de julho. E uma pessoa desconhecida, ela passou assim, perto de mim, e do nada ela falou assim: você tem uma proteção muito bonita. E daí ele emendou, tipo assim, eu sou filho de Iemanjá ou eu tenho alguma coisa a ver com Iemanjá. Mas eu subindo, ele descendo... Ele falou isso pra você? Falou pra mim: você tem uma proteção muito bonita. E alguma coisa de Iemanjá. Eu falei: que bom. De repente pode até ser minha mãe. Quem sabe uma hora você vai saber. Aqui ainda ou depois, né? E essas coisas que eu falei, assim, um insight, uma premonição, alguma coisa assim, né? Um sexto sentido. Eu tenho sentido que isso daí é uma coisa que foi evoluindo, assim, no meu caso. Eu não vejo, não ouço, mas vem na minha cabeça, assim, algumas coisas. É uma conexão, não deixa de ser. Uma vez... eu não vou entrar em detalhes, né? Porque eu sei. Senão o programa aqui vai dar umas 4 horas. Mas eu assisti os programas do Gasparetto e também o Wagner Borges falava isso, que é bom a gente se apegar àquilo que nos faz bem. Não importa se é uma santa, não importa se é um animal, uma planta, um parente que você tinha muito apego, uma pessoa, qualquer coisa que te traga bem, te faça bem, se apegue. Aquilo vai te trazer energia boa. E quando eu estava escrevendo um livro meu, que tinha uma personagem, eu não vou dar spoiler, claro, que era uma águia americana, aquela de cabeça branca, tudo. Então, na época que eu estava escrevendo esse livro e ao mesmo tempo eu estava passando por dificuldades, quando eu pensava nessa águia, mentalizava nessa águia, eu me sentia maior, me sentia mais forte e tal. E depois, quando eu comecei a trabalhar com aviação, quando eu queria resolver alguma questão de aviação, fazer uma reportagem, fazer uma viagem, tudo, eu mentalizava nessa águia, eu ficava mais tranquila, e até mesmo por eu ficar mais tranquila, isso já fluía de uma maneira positiva para eu conseguir aquilo. Então, antes, um ano depois que teve o acidente da Chapecoense, contextualizando, o time da Chapecoense de futebol, ele viajou para a Colômbia, para um mundial de clubes, um campeonato. Acho que era a final. Era o final do campeonato, Copa Sul-Americana, acho que era. Lamia, né? Era o nome da companhia. Isso, numa companhia chamada Lamia, que não existe mais, colombiana, e sofreram um acidente fatal, morreu quase todo mundo e tal, né? Isso é uma coisa que chocou muito o país todo. Sim. Um ano depois, que foi o acidente, foi, acho que no último dia de novembro, né, de 2016, uma coisa assim. Eu não vou lembrar. 2015, se eu não me engano.
Então, acho que foi depois, não foi? Depois disso? Acho que foi. Acho que foi 2015. Acho que não é foi. mais recente, 2018, 17. Bom, não, desculpa, não vou lembrar também. Bom, foi mais ou menos Pesquisa isso. depois. E daí, na época, eu estava frequentando um centro espírita que eu ia só para tomar passe, porque eu não estava muito legal, estava com, sabe, aquela questão de dívidas, questão, que caminho que eu sigo e tal. Eu voltei lá do centro espírita. Chegando em casa, eu pensei, como eu gravo reportagens de TV sobre aviação, até para ter minha videoteca, eu falei, hoje faz 1 ano do acidente da Chapecoense. Eu vou pôr para gravar o telejornal para depois eu editar e guardar. Eu cheguei em casa, assim, com vontade de fazer uma oração do lado de uma... Com esse negócio de mentalizar a águia, eu tinha comprado uma águia de gesso, que fica no chão da minha casa. Eu assim, com vontade de fazer uma oração, uma coisa assim, mentalizando na minha águia. Foi só o tempo de eu chegar em casa, ligar o aparelho para gravar da televisão. Videocassete, viu, gente? Videocassete. Eu sentei no chão na frente dessa águia. E daí foi a primeira experiência que eu tive, assim, do que seria, assim, você receber um espírito. Porque eu comecei a repetir uma frase como se eu estivesse respondendo para a águia, assim, tu me pedes paciência e fé, porque capacidade eu tenho. Como se eu tivesse perguntado algo para ela, ela tivesse falado para assim, não, tenha paciência, tenha fé, você vai ser capaz de sair dessa situação. Eu comecei a repetir isso cada vez mais alto. E ao mesmo tempo que eu repetia, eu pensava, eu não posso ficar falando isso alto, vou atrair a atenção dos vizinhos. Então, era como se fosse eu falando e eu pensando, não posso fazer isso. Então, eu acredito que isso foi uma coisa bem mediúnica mesmo. Eu comecei a repetir e ao mesmo tempo, não posso, e repetindo. Até que, daí eu comecei a falar mais baixo, e aquilo interiorizou em mim. Outra coisa semelhante a isso aconteceu durante a pandemia. Mesma coisa, aquele estresse, tudo, o que vai ser, tal, não sei o quê. Daí era uma outra frase, também, que eu repeti. Eu não lembro agora exatamente a frase, mas eu posso falar. Nesse caso foi diferente. Eu repetia não cada vez mais alto, eu repetia cada vez mais rápido. De um jeito que eu não conseguiria repetir sem tropeçar nas palavras. Daí, no caso, quando eu senti que alguma coisa queria me passar uma mensagem, eu fui para frente da águia também novamente. E repetia cada vez mais rápido. E mesma sensação, eu aqui, repetindo, e eu aqui também, eu preciso parar isso. Até quando vai isso? Né? Repetindo tudo. E teve uma terceira vez, ainda foi esse começo desse ano, novamente, a mensagem me atraiu, algo me atraiu para receber essa mensagem, e no caso não foi mais rápido nem mais alto, foi somente repetindo como um mantra, e aquilo não saía, e ficou uns 10 minutos eu repetindo aquela frase, repetindo, sempre frases dizendo você é capaz, você consegue, você vai sair dessa, tenha paciência, sempre nesse caso. Então, eu acredito que também algum mentor passou essa mensagem para mim, mas eu tive essa experiência que foi mediúnica. Agora eu sei, quando eu vejo um médium falando ou recebendo uma mensagem, o que ele tá com o espírito do lado, passando aquilo e ele servindo, como o Chico Xavier fazia. Um acoplamento, né? Um acoplamento, exatamente. Então, eu tive esse tipo de reação. Também eu acho que eu não vejo, não ouço, mas eu interiorizo isso e eu repito aquelas mensagens. E é uma coisa muito bacana. Eu acho que a gente não deve ter medo disso. A gente tem que buscar conhecimento, ler livros, conversar com pessoas sérias a respeito disso e buscar conhecimento, mas não ter medo, não achar que é uma coisa demoníaca, saber o que é uma coisa boa ou não. Se for uma coisa ruim, for uma mensagem ruim,
como pessoas que bebem muito, que se drogam e depois saem para matar alguém, isso é uma coisa ruim. Então, você tenha conhecimento, estude, assistam programas sérios assim como esse, outros programas sérios também, converse com pessoas sérias, para aprender a compreender essas coisas. Seu discernimento, né? De discernimento, porque não são coisas ruins, isso faz parte do mundo. É da natureza, né? Faz parte da natureza, faz parte da natureza. Eu acredito, se você acredita, vai atrás, não tenha medo. Depois disso tudo que a gente conversou, quem somos nós e o que é Deus, o que é esse planeta para você? Você já parou para pensar a respeito disso? Bom, como eu disse, né, estudei em colégio de freira, depois eu li kardecismo, eu li sobre Umbanda, eu li sobre budismo, eu li até sobre o livro do Edir Macedo, eu li também, por que não? Li coisas que me agradam, que não me agradam, mas para ver o ponto central, o que faz bem para mim. O que eu acredito, o que eu acho que faz bem para mim. Eu acho que ao contrário do pessoal falar que Deus é aquele homem barbudo, não sei o que lá. Porque quando eu estava no colégio de freira, eu pensava, não, você morre e vai para o céu ou para o inferno. Pô, não tem uma terceira via, você não pode pedir perdão e ter uma segunda chance e tudo. Então eu já questionava algumas coisas. Eu questiono, até do kardecismo algumas coisas eu questiono. Questiono, e por outro lado, eu tenho amigos de todas as religiões praticamente, muçulmano, evangélico, católico, espírita, umbandista, candomblé, tudo. Eu vejo aquele ponto central. E eu acho para mim o seguinte, que Deus é como é o mar para o peixe. O peixe não vive sem o mar. Então, a gente tá inserido nisso, é uma grande energia, porque todos somos energia. O que é físico é energia. O pensamento é energia. A eletricidade você não vê, e é uma energia, você vê só o que ela provoca. A luz, o calor, efeitos, né? O movimento, tudo. Então, para mim, Deus é uma grande energia, é uma lei, que não existem só as leis que a física já provou, existem outras leis. Antes da física provar que existem ondas de rádio, já existiam ondas de rádio. Antes da física provar a lei da gravidade, já existia a lei da gravidade. Então, tem coisas que não são provadas ainda, mas que já compreendidas, não né? são compreendidas. Estão dizendo que os gatos conseguem prever quando um doente vai morrer. Isso não está provado cientificamente, mas já tem evidências, né? Então eu acho que tudo é uma grande energia, Deus é uma grande energia criadora, nós somos energia, e com a nossa energia a gente pode curar, a gente pode matar, a gente pode salvar, a gente pode amar, a gente pode odiar. E esses espíritos, para mim, são espíritos mesmo, que a gente morre e vai para outra dimensão. Não sei se é como é no nosso lar, não sei como é que é, para onde a gente vai, tudo. Mas eu acredito que, mesmo que seus parentes não vieram te trazer mensagens, tem alguém, um mentor, uma pessoa próxima que está cuidando de você, que te ajuda. Quantos relatos a gente vê de coisas que pessoas não deveriam sofrer um acidente, sofreram, ou era para sofrer um acidente e não sofreram. Gente, para mim, simplesmente coincidência não existe. Tudo tem uma razão de ser. Muito bem. Solange, agora, você falou agora há pouco no mar, os peixes, fazendo a conexão, vende o seu peixe. Olha aí para a câmera e fala... se a pessoa quer saber mais de você, da sua área de atuação, da aviação, Solange tem um canal, né, de temática de aviação. Fala para eles do que se trata, como funciona, como que as pessoas te encontram, como que elas compram o seu livro. Para até arrematar isso e dar uma introdução daí, muita gente começou a gostar de aviação quando era criança, vendo avião, ou o parente era piloto, ou frequentava aeroporto, eu não. Até 13 anos de idade, a aviação para mim era nada. De repente, olha só como não existe coincidência. De repente, eu soube que tinha tido um grande acidente aéreo nos Estados Unidos
com um avião grande, um DC-10, um avião para mais de 200 pessoas. O avião ele decolou, o motor da asa esquerda caiu mesmo, despencou. O do American? É. Daí o avião caiu e foi o maior, e até hoje é o maior acidente com um avião só nos Estados Unidos, descontando o 11 de setembro, né, que foi terrorismo. Até hoje é o maior acidente nos Estados Unidos com um avião só. Eu vi isso na televisão, até lembro, era o Jornal Nacional com o Cid Moreira e o Sérgio Chapelain falando o acidente. E durante vários dias começou aquele sensacionalismo falando. Você vê como o sensacionalismo é uma coisa que impregna na gente com energia. A minha mãe, sensacionalismo, o falecimento daquele cantor... João Paulo apareceu. Energia, gente. Então, aquilo, eu fiquei acompanhando aquilo com curiosidade, mas um mês depois, exatamente 30 dias corridos depois, eu sonhei que eu estava num avião, mas o avião era assim, parecendo um ônibus, né? A minha experiência era de ônibus, eu nunca tinha entrado num avião até então. Era um ônibus assim, tal, ele voava baixo, era um sonho bem doido. Mas eu amanheci com muita vontade de saber mais sobre aviação, conhecer mais sobre aviação. Como meu pai trabalhava ainda de zelador, naquela época ele trabalhava de zelador, eu tinha 13 anos de idade. Ele pegou umas revistas, as revistas tinham encartado assim, material sobre como que o avião voa, essas coisas, eu fiquei doida. Uma paixão fulminante pela aviação. De repente, podia ter sido com outro acidente, um acidente ocorrido mais perto de mim, não nos Estados Unidos, podia ter sido em outra época, poderia eu ter me assustado a ponto de não querer mesmo saber mais de avião. Depois eu tentei me afastar, não deu certo, voltei. Então, você vê como não tem coincidência. E com isso, depois eu fiz curso de jornalismo afastada da aviação, voltei para a aviação, conheci pessoas que resolveram me indicar para trabalhar em revistas e virei jornalista especializada em aviação. Como o Biguete falou, ganhei prêmios, tal, trabalhei para várias revistas. Hoje eu não trabalho mais para revistas de aviação. Eu tenho um canal chamado Solange Airways no YouTube. Eu tenho os programas que geralmente vão para o ar quarta-feira às 18h30. Amanhã não vai, quer dizer, no dia que nós estamos gravando aqui, é a véspera do meu programa, mas eu não vou colocar no ar, porque eu faço tudo. Eu sou minha equipe. Então, quando eu tenho algum outro compromisso, às vezes eu não consigo colocar no ar, eu faço entrevistas com pessoas que trabalham na aviação ou pessoas que são jornalistas para que falem sobre o problema de cobrir de uma maneira errada alguns assuntos, entre eles a aviação. Então, eu digo que é um canal de jornalismo e aviação. Então, às quartas-feiras, às 18h30, no YouTube, Solange Airways. Se você gosta de aviação, se você quer conhecer pessoas interessantes da aviação, saber como é que funciona a aviação e tal, tô lá. A pessoa apaixonada por aviação, que começou a gostar de aviação, não foi coincidência, foi alguma missão de vida, até algum karma meu, né? O que é pra acontecer, acontece, né? Não é por acaso, acontece. Não é acidente. Então eu coloco lá minha paixão por aviação, meu profissionalismo sobre aviação no meu canal, vendendo o meu peixe. Curtam e compartilhem também o meu canal. Então, Solange Airways, tipo AIRWAYS. Airways, de vias aéreas em inglês. Solange Airways. E a Caixa Preta da Solange como blog? Meu blog chama caixapretadasolange.blogspot.com. Lá eu criei mais para falar, assim, justamente dos erros da imprensa sobre aviação. Ela costuma pegar no pé dos colegas da imprensa que chamam motor de turbina e várias outras imprecisões. Bastidores da aviação, alguma coisa que aconteceu, eu não publico assim, aconteceu um acidente, todo mundo corre, publicou, aconteceu um acidente. Eu falo, não, antes do acidente, aconteceu alguma coisa lá que ninguém falou. Então eu começo a colocar algumas bastidores também, que não são cobertos pela imprensa tradicional, digamos assim.
Até porque muitas vezes eles não têm o acesso que a Solange tem depois de tantos anos de janela, como se diz, né? Exatamente. Solange, muitíssimo obrigado. Antes disso, o livro está disponível ainda, a AS? Eu tenho meu romance de aviação chamado A As, que a As da aviação. As, que é o principal personagem da ficção, seria uma primeira mulher que atingiu o grau mais alto de piloto, que é PLA, que a gente fala piloto de linha aérea. Então, preconceito, eu criei esse livro porque eu comecei a escrever esse livro na época que tinha muito preconceito contra as mulheres e quase nenhuma mulher piloto de avião no Brasil. Então, muito menos comandante, no caso, né? Muito menos comandante. Então, eu escrevi esse livro chamado A As. Ele está à venda no Clube de Autores. Você entra lá no Clube de Autores. E lá você pode comprar tanto a versão física quanto a versão digital. E tem um livro também, a biografia de um piloto da Esquadrilha da Fumaça, quem que nunca ouviu falar da Esquadrilha da Fumaça, né? Da nossa Força Aérea Brasileira, o comandante que ficou mais tempo à frente da Esquadrilha da Fumaça, o Coronel Braga. É um livro que foi editado pela PUC do Rio Grande do Sul, porém, ele está esgotado, mas vou dar um spoiler em primeira mão para vocês aqui no canal do Biguete. A segunda edição já está sendo produzida e vai ser lançada em 2025. A segunda edição ampliada e revisada, né, do biografia Nas Asas do Líder, a biografia oficial, que só a família só me autorizou, a biografia oficial do Coronel Braga. A única autorizada. Isso. No AAS, o AAS também está tendo vai ter, acredito eu, até 2026, uma continuação, o livro de ficção, e eu coloco tanto no AAS quanto no AAS 2 várias coisas que eu acredito em relação a espiritismo, mistérios também. Eu também tenho personagens assim, misteriosos também, participando dessa ficção. Que legal, que legal. E só um reforço que você ia dizendo, né, que do preconceito que existia durante muito tempo com mulheres, né, na aviação, e hoje, já não é de hoje, que companhias como a Azul, por exemplo, na Semana da Mulher, no Dia da Mulher, fazem, né, o preconceito diminuiu, ainda existe, mas diminuiu bastante. E é legal que as companhias fazem essa homenagem, né? Enfim, uma tripulação inteira, né? O piloto, o comandante, as comissárias, todas mulheres, para atender aí e servir bem ao cliente. Exatamente. Que legal. Solange, muito obrigado primeiro por ter se oferecido, né? Manifestado esse desejo de contar essas histórias, compartilhar essas histórias tão saborosas, né? Assim, enfim, acho que é uma lembrança, acho que muito legal, né? Que a sua mãe deixou, né? Enquanto sua mãe, né? A oportunidade que você teve de conviver com ela esses anos todos. E que legal que você contou com muito entusiasmo, né? A conexão que vocês tiveram aqui nessa existência. E é isso. Tem algum último recado para dar? Eu acho que eu até me antecipei, eu já deixei o recado. Já deixou o recado. Se você sentir isso, não tenha medo. Só veja se é uma coisa boa para você ou não. Se for uma coisa ruim para você, busque auxílio. Se for uma coisa boa para você, busque conhecimento. E aproveite, né? Aproveite. Tenha certeza. Nada é por acaso. Como diz, não cai uma folha de uma árvore se não tiver um motivo para aquilo, né? Tá programado. Tá programado. E você que acompanhou a gente até aqui, deixa aqui embaixo no campo de comentários Dona Yolanda, como uma homenagem à nossa querida convidada de hoje. Solange, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Carlos. A você que acompanhou a gente até aqui, então, deixa no campo de comentários o seu recado, né? Enfim, a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste a gente e algum caos que você queira compartilhar que você acha que poderia ser contado aqui nessa poltrona onde a Solange está sentada. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, valeu.